Você sabia que nesse momento tem fundos imobiliários mais baratos e que estão pagando mais do que o famoso MXRF11? E nesse vídeo eu vou te mostrar uma lista com 4 FIIs que estão com essa característica de estarem mais baratos e pagando mais que o MX. Se você não me conhece, eu sou a Amanda Amaral e nesse canal eu ajudo você a receber renda passiva todos os meses por meio dos fundos imobiliários. E para a gente ver essa lista com os 4 fundos imobiliários que estão mais baratos que o MX, eu preciso antes te mostrar como é que está o MX e por que que eu vou mostrar o MX e vou fazer esse comparativo. Porque o MXRF11 ele é o fundo imobiliário com maior número de cotistas da Bolsa de Valores. Normalmente, quando se pensa em começar a investir em fundos imobiliários, o MX é uma das primeiras opções que aparece, justamente por ele ser tão popular, por ele ser um fundo imobiliário de base 10. O que que isso significa? Ser um fundo imobiliário de base 10 significa que com R$ 10 você já consegue começar a investir, comprar uma cota e no mês seguinte passar a receber dividendos todos os meses. Por isso eu trouxe esse exemplo do MX, porque tem muita gente que começa por ele, e aí eu vou te apresentar outras alternativas que vão além do MX, para que você possa conhecer, entender melhor como eles funcionam e quem sabe até se dentro da sua avaliação depois você vê que faz sentido, você possa incluir na sua carteira e nesse momento investir em algo até que está mais barato e pagando mais do que o famoso MX. Então vamos lá, olha só, nesse momento uma cota do MXRF11 está custando R$ 9,30. Aquilo que eu falei para você, a partir de R$ 10 você já consegue começar a investir. Ele entregou de retorno nos últimos 12 meses, para quem investiu nesse fundo, 12,32%, que é esse indicador aqui que a gente vê no site do Investidor 10, esse DY, que se chama Dividend Yield. Ele mostra o quanto que o investidor ele teve de retorno ao investir nesse fundo imobiliário nos últimos 12 meses, levando em consideração essa cotação atual. Ele está com um P sobre VP de 0,98. O P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial e é justamente aqui que a gente sabe se um fundo imobiliário está caro ou está barato. Tem gente que pensa que o preço que está caro ou barato é levando em consideração a cotação. Tem gente que pensa assim, um fundo imobiliário que custa R$ 100 é caro e um fundo imobiliário que custa R$ 10 é barato. Nem sempre. Às vezes você pode pagar R$ 100 em um fundo imobiliário e está pagando barato, e pode pagar R$ 10 em um fundo imobiliário e está pagando caro. Por que, Amanda, isso acontece? Porque não é a cotação que você deve considerar, e sim indicadores de preço. E um deles, um dos mais tradicionais, é o P sobre VP, que funciona muito para fundos imobiliários de papel, como é o caso do MX e outros exemplos que eu vou mostrar aqui. O P sobre VP, que é esse preço sobre o valor patrimonial, como é que você faz para interpretar? Quando ele está igual a 1, significa que você está pagando exatamente o quanto ele vale, levando em consideração o patrimônio dele. Quando ele está abaixo de 1, como é o caso aqui do MX, significa que ele está mais barato do que ele realmente vale, que você está comprando essa cota com desconto. E quando o P sobre VP é maior do que 1, significa que ele está mais caro, que você está pagando um preço maior do que ele realmente vale, levando em consideração o patrimônio do fundo imobiliário. Em termos de liquidez média diária, esse fundo ele tem uma liquidez de 11,2 milhões. A liquidez ela representa o volume de negociação diário das cotas desse fundo imobiliário, tanto de compra quanto de venda. Quanto maior o volume de negociação, quanto maior a liquidez de um fundo imobiliário, melhor. Isso significa que mais facilmente você consegue negociar, tanto comprar quanto vender as suas cotas se for necessário. Eu gosto de considerar fundos imobiliários que possuem uma liquidez a partir de R$ 1 milhão. Isso traz mais tranquilidade para você conseguir comprar e vender de forma mais facilitada. Além disso, quem investiu nos últimos 12 meses no MXRF11 ganhou de valorização das cotas 2,66%. Eu não sei se você sabe, mas quando você investe em um fundo imobiliário, você pode ganhar tanto com os dividendos que você recebe todos os meses, mas também você pode ganhar com a valorização das cotas ao longo do tempo, que no caso aqui do MX foi essa valorização de 2,66% nos últimos 12 meses. Olhando o MX por dentro, entendendo um pouco a composição dele, o que a gente vê? Que 80,1% do dinheiro que o fundo imobiliário possui, ele aplica em CRIs. O que são esses CRIs? Os CRIs são os certificados de recebíveis imobiliários. É um tipo de investimento de renda fixa, onde basicamente, resumindo para você entender, o que ele faz? Ele pega esse dinheiro e empresta
para financiar o setor imobiliário, ele faz isso via esses CRIs e ele recebe juros por conta desse empréstimo. É dessa forma que os fundos imobiliários de papel, eles ganham dinheiro e repassam esse dinheiro, esse lucro aos seus cotistas, eu e você. Mas, além de CRIs, ele também possui no seu portfólio cotas de outros fundos imobiliários, permutas financeiras e um percentual em caixa. E a forma como esse fundo imobiliário ele é remunerado, que ele recebe os juros, é baseado principalmente em dois indexadores, que é o CDI, que é uma taxa muito próxima à taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do nosso país, e também o IPCA, que é um dos índices que mede a inflação aqui do Brasil. E ele costuma pagar, em média, o MXRF11 por mês de 9 a 10 centavos por cota. E vamos começar, depois de entender como é que funciona o MXRF11, a apresentar esses fundos imobiliários que podem vir a ser uma alternativa ao MX e que nesse momento estão mais baratos e estão pagando mais. Lembra, mais barato, levando em consideração o P sobre VP e não a cotação do fundo imobiliário. Você já aprendeu isso aqui comigo e eu tenho certeza que só esse conhecimento já vale o seu like, vale também a sua inscrição aqui no canal, porque eu estou sempre disponibilizando conteúdos como esse aqui que vão te ajudar a investir de forma correta nos fundos imobiliários. E o primeiro FII dessa lista é o BTCI11. Esse fundo imobiliário, nesse momento, ele está sendo cotado a R$ 8,80. A partir desse valor, você já consegue começar a investir. Ele está com dividend yield de 12,66%, ou seja, é um dividend yield maior do que o MXRF11, e ele também está mais barato. Olha só, o P sobre VP do BTCI11 é 0,87, está mais barato que o MXRF11. Ele possui uma liquidez média diária de 1,49 milhões de reais e ele teve uma valorização das suas cotas de 0,79%. Conhecendo um pouco desse fundo imobiliário por dentro, ele mostra aqui para a gente que ele tem muito parecido ali com o MXRF11, a maior parte em CRIs, 80%, mas ele também tem cotas de outros fundos imobiliários, que representa 16% do portfólio, e também tem um percentual em caixa que está aplicado em renda fixa, que representa 4%. E esses CRIs, eles são indexados principalmente com base no IPCA, mas também tem um percentual no CDI e um percentual no IGPM, que é um outro indicador que mensura a inflação aqui do nosso país. Ele costuma pagar por mês, por cota, em média 9 centavos. É o que ele tem pago aí nos últimos meses de forma bem consistente, sempre esse valor. O segundo fundo imobiliário dessa lista é o Virgi11. Esse fundo imobiliário, nesse momento, ele está sendo negociado por R$ 9,51. Ele está com um dividend yield de 13,69%. Ele está com P sobre VP de 0,97. Também está mais barato, um pouco mais barato que o MXRF11. Ele tem uma liquidez média diária de 5,82 milhões de reais e ele teve uma valorização das suas cotas nos últimos 12 meses de 9,58%. Conhecendo esse fundo imobiliário por dentro, diferente do MXRF11 e do BTCI11, que além de CRIs possui outros ativos, ele não, ele é 100% papelzão mesmo, aquele fundo imobiliário de papel clássico. 100% do dinheiro está aplicado em CRI e 100% desses CRIs estão atrelados ao CDI. Ele costuma pagar de dividendos entre 10 a 12 centavos por cota por mês. O terceiro fundo dessa nossa lista é o VGHF11. Esse fundo imobiliário, nesse momento, está custando R$ 7,56. Ele está com dividend yield de 14,25% ao ano, superior ao MXRF11, e também está mais barato. O P sobre VP dele está 0,88. Ele possui uma liquidez média diária de 2,94 milhões de reais e, entretanto, ao contrário dos outros FIIs que você viu valorização das cotas nos últimos 12 meses, no caso do VGHF11 não, as suas cotas desvalorizaram 2,60%. É uma das possibilidades também, lembrando que um fundo imobiliário é um investimento de renda variável e uma das características dos investimentos de renda variável é essa oscilação, seja de forma positiva ou negativa, como é o caso aqui do VGHF11. Vamos conhecer esse fundo imobiliário por dentro. Ele é classificado como um fundo multi-estratégia. Ele pode
investir em diferentes ativos do setor imobiliário. Então, ele possui um portfólio que é um pouquinho mais diversificado. Ele tem CRIs, tem cotas de outros FIIs, ele tem ação, tem FDIC, que é uma característica desses fundos multi-estratégia. Como o próprio nome sugere, é um fundo multi-estratégia, ele possui múltiplas estratégias para conseguir ganhar dinheiro. Então, ele pode investir no setor imobiliário como um todo, que é o que ele faz. E os indexadores desses CRIs que ele possui estão atrelados tanto ao CDI quanto também ao IPCA. Ele tem uma diversificação de alocação dos segmentos dos CRIs, são CRIs que são utilizados para financiar residenciais, shoppings, BTS, hotel, infraestrutura e assim por diante. Ele também tem uma diversificação com base na carteira de fundos imobiliários que ele tem. Lembra que eu comentei com vocês que um percentual ele investe em cotas de outros fundos imobiliários? Então, ele tem fundos imobiliários de diferentes segmentos, como escritório, desenvolvimento, residencial, logística, recebíveis, shoppings, dentre outros. Ele também tem uma estratégia nessa carteira de fundos imobiliários, que são os ativos de valor e os ativos de renda. E os ativos de renda, eles também são diversificados em diferentes segmentos, principalmente recebíveis, mas também tem escritório, renda urbana e outros hedge funds. Ele costuma pagar por mês, por cota, numa base de 9 centavos por cota. O quarto fundo imobiliário dessa lista é o IRDM11, que diferente dos outros fundos que eu apresentei aqui, ele não é base 10. Para você ter uma ideia, hoje uma cota desse fundo imobiliário está custando R$ 68,38. Mas lembra, a gente não considera se um fundo imobiliário está caro ou barato, levando em consideração a cotação. Por isso que ele entra aqui nessa lista. E ele está com dividend yield de 14,67%, que é superior ao do MXRF11 e ele também está mais barato do que o MXRF11. Basta olhar aqui para o P sobre VP, que nesse momento está 0,83. Ele possui uma liquidez diária de 8,68 milhões de reais e nos últimos 12 meses as suas cotas valorizaram 6,79%. Conhecendo esse fundo por dentro, ele tem o maior percentual, 80,58% em CRIs, mas ele também, assim como o MX, assim como o BTCI, ele também tem cotas de outros fundos imobiliários, tem um percentual em caixa, tem um percentual em LCI, que é um outro tipo de investimento também de renda fixa atrelado ao setor imobiliário, e esses CRIs também possuem diferentes indexadores, mas o principal deles é o IPCA, mas também tem o CDI, tem um atrelado a taxas pré-fixadas, ao IGPM, dentre outros. Ele possui uma diversificação também em indexadores. E ele costuma pagar por cota entre 70 a 82 centavos. E antes de eu te mostrar na prática o quanto é que isso daria em reais para você em retorno, o quanto é que você conseguiria ter de dividendo em cada um desses fundos imobiliários, caso você investisse R$ 1.000, por exemplo, eu quero que você me diga nos comentários se você já investe em algum deles, se você já conhecia algum desses FIIs que eu trouxe aqui como exemplo para você. Comenta aí que o fundo imobiliário que for mais comentado, eu posso vir aqui fazer um vídeo de uma análise completa para você entender um pouco mais dele por dentro. E vamos fazer agora a simulação para você ver o efeito na prática. Se você tivesse R$ 1.000 investidos no MXRF11, considerando a cotação atual dele, você conseguiria comprar 107 cotas e você receberia de dividendos R$ 122,60, o dividendo anual que você receberia ao fazer esse investimento. Já se você tivesse investido R$ 1.000 no BTCI11, levando em consideração as características dele atual, você teria 113 cotas e considerando o dividend yield dele, você conseguiria ter um rendimento anual de R$ 125,89. Já se tivesse investido no VIRG11, você teria conseguido comprar com R$ 1.000 105 cotas e teria um rendimento anual de R$ 136,70, superior ao que teria caso tivesse investido no MXRF11. Se você tivesse investido no IRDM11, você teria conseguido comprar 14 cotas e você teria um rendimento anual de R$ 140,44. Já se você tivesse investido R$ 1.000 no VGHF11, você conseguiria comprar 132 cotas e teria um rendimento anual de R$ 142,20. Essa é a lista com os fundos imobiliários para você estudar e ver se faz sentido adicionar na sua carteira de investimentos. E já aproveita também para saber quem é que dá mais retorno, se é o MXRF11 ou o GARI11. Eu fiz um vídeo mostrando
mostrando na prática qual que é que nesse momento tá pagando mais. É só você clicar nesse vídeo aqui para você assistir. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.